Fala pessoal, estamos aqui com o Matheus Nicolau, um dos maiores especialistas sobre seguro de vida, que já viveu como corretor, hoje está no lado representando o diretor da companhia Asus e além disso também já deu consultoria para seguradoras. Então se tem alguém que pode falar tecnicamente sobre seguro de vida, temos a melhor pessoa aqui. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Rafa, pelo convite. Cara, fico feliz em poder falar. Acho que sempre que a gente tem iniciativas que a gente possa contribuir para que o mercado de seguro seja mais difundido, que as pessoas tenham mais acesso, é sempre um prazer participar de iniciativas como essa. Tenho acompanhado o canal, né? Já vi aí alguns dos episódios que vocês postaram. O último agora vi com o Anderson, muito legal, sobre Previdência. Então, fico lisonjeado com o convite e feliz em poder participar. Obrigado. E para começar, a gente falar um pouco também conta um pouco da sua história com seguro, como que começou, para a gente poder entender. Tá. Vou tentar resumir, vai. Então, assim, e aproveitando, Nicolau, você tem muita característica para falar, porque você é a única pessoa que já sentou dos dois lados da mesa. Verdade. Né? Como corretor e agora como segurador. Então, eu acho que assim, a característica que você fala, sabe, você tem muito mais condicionamento, muito mais informação para falar isso para gente. Vivenciou o contato com o cliente, sabe o que o cliente precisa, né? Boa. Vamos lá. Até assim, a Asus não é uma seguradora, né? Tem que tomar esse cuidado, mas a gente, sim, eu atendo corretores, a gente cria produto, a gente tem uma série de atribuições ali que a gente está intimamente ligado com a Excelsior, que é a seguradora por trás do nosso projeto, e acho que é uma experiência muito legal, tá do outro lado, assim, do negócio, vendo o corretor a trabalhar, mas não estando na rua junto com ele. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta é que, cara, é sempre muito bonito trabalhar com seguro, tanto na conscientização, quando você está lá vendendo, quanto na elaboração de uma estratégia comercial, na elaboração de, qual ação a gente vai fazer que vai conseguir encantar um cliente, um corretor, a fazer determinada situação para conseguir alavancar a venda. Falando da história, vou tentar ser resumido, que a história é um pouco grande. Em 2009, eu tive meu primeiro contato, não com o seguro de vida, mas com a falta dele. Mas o que você era antes de... você vai chegar lá. Vou chegar. Mas com a falta do seguro de vida. Eu ainda estava fazendo faculdade, eu fiz engenharia elétrica. Meu pai ficou inválido e era a principal renda da casa. E sai de maior renda da casa para um salário mínimo da noite para o dia. E ele teve uma doença muito rara, chama Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Doença que o corpo para de absorver a vitamina do complexo B, ele perdeu equilíbrio, memória, coisas que são essenciais para um trabalho de alguém que era autônomo, que era empresário, assim, individual. Então ele sai de maior renda da casa para um salário mínimo, que era o que ele contribuía no INSS. Na situação, a gente nem ficou com raiva ou indignado, a gente nem sabia que existia um seguro que poderia ajudar ali. Em 2011, eu fui abordado por um primo que tinha começado a trabalhar com seguro de vida e me vendeu um seguro e falou, aqui tem uma cobertura de doença grave, aqui tem uma cobertura de morte, aqui tem uma cobertura de invalidez. Foi ali que eu falei, atinou. Dava para ter feito alguma coisa. E o corretor de seguro de carro do meu pai era amigo pessoal. Fazia seguro dele há 20 anos de carro. Sabia que ele era autônomo, sabia que ele tinha 3 filhos e nunca falou com ele seguro de vida. Eu falei, caramba. Tá aqui errou. Aqui dava para ter feito alguma coisa. Em 2013 eu recebi um convite para migrar de área, né? A gente fica sempre muito receoso saindo, né, da engenharia. Eu fiz engenharia elétrica, eu já tinha meu próprio negócio, já tinha contratado meu seguro porque eu não poderia me tornar peso para minha casa também, mesmo com pouca idade. E aí eu entrei no mercado por uma frase, eu lembro que o Geraldo Senna, acho que você chegou a conhecer o Geraldo, ele me falou durante o meu processo que eu falei assim, Geraldo, nunca vendi uma palha, cara, eu sou da área técnica, né, eu faço projeto de engenharia, eu não tenho nada a ver com a área comercial. Ele falou assim, eu acho que você tem tudo que você precisa para vender isso, porque você vai ter a oportunidade de fazer pelas pessoas aquilo que ninguém fez pelo seu pai. Ele me desmontou ali no argumento, entrei, comecei a vender seguro, tive extrema dificuldade, muito jovem, público muito jovem. Até que um belo dia eu liguei para um amigo que era o Jerônimo, que também tinha a mesma idade que eu, 24 anos, na época. Então já entreguei minha idade, né? Tô com 35 agora, então assim, tô com 35, na época eu entrei com 24. E aí
Jerônimo falou, cara, tô fazendo estágio, eu nem formei ainda, que caçar seguro, que pagar seguro, tá maluco? Como eu consigo tomar uma cerveja na esquina, que eu conto as moedas pra tomar aquela cerveja de R$1, da marca pior que tem? Falei, tá bom. Liguei pra ele 6 meses depois, ele, cara, tô fazendo estágio ainda, você sabe, tá me ligando à toa. E eu desesperado, porque só tinha esse público muito ruim, muito jovem pra trabalhar. Deu mais 6 meses, eu liguei pra ele de novo. Ele, cara, tá, fui contratado, vem cá, deixa eu ficar livre de você. Foi desse jeito, ele falou, quero ficar livre de você. E no desespero você vai, né? Ainda passando aquela dificuldade, conseguir sair daquele mercado, público muito jovem. Como eu tinha um pai inválido em casa, meus irmãos já tinham feito um plano com meu primo, minha família inteira, meus tios, primos, todos tinham feito com meu primo. Meus amigos que tinham condição financeira, que eram da minha idade, que eram um pouco melhor financeiramente, eu já tinha indicado pro meu primo, porque eu via muita importância no seguro. Quando eu saí para vender, tinha pouca gente de fato. E aí esse amigo meu, que é o Jerônimo, um ano depois de abordá-lo, a gente fez o seguro dele e ele sofreu um acidente de carro, amputou um braço. 3 meses, 3 parcelas pagas de seguro. Caramba. E aí a coisa mudou completamente de figura, porque ali eu tinha um exemplo dentro de casa do que é precisar do seguro e não ter, e um amigo próximo precisar do seguro e ter. E muito rápido, em 3 meses, ele pagou 3 parcelas. A prótese que ele comprou, ele amputou aqui no meio do bíceps, né? A prótese que ele comprou foi 280 mil, o seguro foi 300. E ele teria vendido o apartamento da mãe, teria voltado a morar de aluguel. Por quantos anos ele ia ser penalizado financeiramente morando de aluguel novamente? Talvez nunca mais comprasse uma casa própria de novo. E graças ao seguro ele não precisou passar por isso. E aí eu vi o que o seguro tinha poder de transformação na vida de alguém. Era uma prótese simples, tá? Tem próteses de 400, 500, de 1 milhão, que vai aumentando o número de funções. A dele tinha dobra de cotovelo, giro de punho e abre e fecha os dedos, todos juntos. Então, você tem prótese que tem punho com dobra, com dedo individualizado, só vai aumentando o preço, mas a prótese dele é uma prótese muito boa, num valor ainda, né, bem considerável. A partir daí mudou minha concepção sobre o que era o papel de um corretor de seguro, sobre o que o seguro de vida poderia transformar na vida das pessoas. E graças a esse, né, amigo Jerônimo, que me indicou muita gente, depois de receber o seguro, o trabalho facilita de uma forma impressionante. Ele tinha muita família em Vitória, fui para Vitória, morei em Vitória por bons meses, só trabalhando em cima de prospecção, que via a partir da família dele. Então foi um período bem legal. Em 2015 eu saí desse modelo exclusivo, né, que eu trabalhava apenas com uma seguradora, fui para o mercado, formei time de vendas, fui consultor de 2 grandes seguradoras, ajudei elas a construir produto do zero, ajudei elas a construir processos de venda, treinei mais de 2.500 corretores no Brasil inteiro presencialmente, num projeto junto com uma delas. Muito legal. Fundei uma startup, acho que o Rafa até teve a oportunidade de testá-la na época, que era uma startup para ajudar corretores a venderem mais seguro de vida, então que ele estava muito imbuído com a missão. E aí foi quando a Asa apareceu e falou, cara, a gente está querendo construir um negócio do zero, a gente quer criar uma nova forma de distribuir seguro de vida. Queremos construir um produto, queremos construir tudo do zero e queremos alguém que tenha know-how de venda, mas que saiba de produto, que entenda alguma coisa de tecnologia. Eu já tinha tido uma startup, então foi o combo ali que casou com a que a Asus precisava e tive a oportunidade de adentrar ali numa InsurTech, que é onde hoje eu ocupo a posição de diretor comercial. E graças a Deus estamos indo bem, estamos conseguindo aí difundir bem a cultura do seguro de uma forma mais limpa, né? Menos burocrática, numa linguagem mais simplória, que é um pouco do nosso objetivo também. Muito legal. E é bacana isso que você está falando, principalmente que eu digo que o seguro, ele tira o risco da miséria, né? Porque muitas das vezes as pessoas eliminam isso do planejamento e é um risco que você tem o risco de perder tudo. Tudo foi construído se deixa o seguro de lado, principalmente essa parte do seguro de vida, né? Seguro não é para deixar ninguém rico, né? O seguro é para proteger, para que você não perca aquilo que você já conquistou. Então, usando esse exemplo bem claro do Jerônimo, que é meu amigo, cara, a mãe dele comprou um apartamento. Ela pagou por longos anos, financiou esse apartamento para chegar num dia em que ela ia ficar livre de uma prestação, quitar um apartamento, sei lá, ficar livre do filho que formou, que não é mais uma despesa dentro de casa,
sei lá, mirar numa aposentadoria com menos despesa e com mais qualidade de vida. E aí, num imprevisto, com uma pessoa que nem era pilar financeiro dentro de casa, nem era a pessoa que sustentava, mas que poderia vir a gerar despesa, que foi o caso dele, ela poderia ter que vender um apartamento às pressas, sei lá, qual que seria o percentual de deságio sobre um apartamento que ela quer vender para ontem, eu quero vender para amanhã. Cara, seu apartamento não vale o que você vende se você colocar ele com um ano. Não. Porque você vai, eventualmente, achar uma pessoa que está procurando seu imóvel com a sua distribuição de quarto, de espaço, de armário. E para ontem não tem essa paciência, não tem esse poder de escolha. É a primeira oferta que aparecer, pega rápido. 70% do que ele eventualmente vale e levanta a mão para o céu e agradece. Então, assim, você queima patrimônio, você volta a morar de aluguel, você destrói o padrão de vida de uma casa. É devastador. Eu posso falar por experiência própria. Meu pai tinha renda que ele ofereceu minha mãe 2 vezes o que ela ganhava para ela parar de trabalhar e olhar os filhos. Minha mãe trabalhava na Caixa, era concursada, tinha um bom salário. Minha mãe recusou. E que bom que ela recusou. Porque 20 anos depois, meu pai sofre uma doença, fica inválido, sai da maior renda da casa para despesa. Meu pai ganha um salário mínimo só de terapia ocupacional, psicologia, tratamento, médico, remédio. Meu pai gastava 4, 5 mil reais. E ele não precisou de enfermeira dentro de casa, que se precisasse ia para 10. Então, assim, você sai de maior renda para menos 10 mil dentro de casa todo mês, você acaba com as finanças de uma casa. Então, assim, o seguro ele não está ali para... A pessoa olha e fala, 1 milhão. Se eu morrer hoje, eu vou deixar meu cônjuge ou meu filho rico. Não vai. Criar um filho de 0 a 18 hoje, num padrão de vida médio, é 1 milhão. Se você olhar para quanto de renda você vai gerar, eu tenho 35 anos, eu pretendo parar de trabalhar com, sei lá, 65, talvez até mais, porque nossas gerações cada vez mais trabalham até uma idade superior. Quanto de renda eu gero para eu falar que deixar 1 milhão para minha família ou para mim numa invalidez é muito dinheiro? Não é. Acabou. O sonho de ser milionário no Brasil hoje não é mais nada. 1 milhão não vale mais nada. Verdade. Então, olha para o quanto você perde. É mais de 1 milhão. É muito mais. É mais de 1 milhão. Olha para quanto de renda você vai gerar pelo resto da sua vida. É mais de 1 milhão. Seguro de 1 milhão tá banalizado. Assim, 1 milhão não é dinheiro mais. Há muitos anos atrás era, hoje não é mais. Não é. E há muitos anos mesmo. Há muitos anos. Salário mínimo era 140 reais. Beleza, tinha um valor de 1 milhão legal. Sim. Salário mínimo hoje já está em 1.400 reais. O que vale 1 milhão de fato num período de tempo longo? Nada. E é interessante, né, você falando da história do seguro, é porque as pessoas valorizam muito a profissão, né? O médico é interessante, né? O advogado também vai fazer todo lá, né? Na falta da pessoa vai, né, fazer o inventário, né? Tem o despachante, né, que cuida de tudo e resolve tudo, né? Tem um cartório que vai fazer o papel dele, tem o juiz que vai, né, determinar. Mas, cara, o papel do corretor é que é mais importante, que vai dar o dinheiro para que tudo se resolva. Né? Ele que vai levar a família daqui, ó. Essa daqui é a parte principal. Sem isso, nada se resolve. Eu adoro isso que você falou. Eu faço uma brincadeira com os clientes que é assim, quantos amigos você tem? Eu tenho, lá no Facebook, tenho 1.000 amigos, ou 2.000 seguidores, ou sei lá quanto. Ótimo. Se você morrer amanhã, quantos vão no seu velório? Sei lá, uns 300, 400. Bacana. Desses 300, 400, quantos vão fazer uma visita pro seu cônjuge, pros seus filhos? 1 mês, uma semana, ou... Uma vez no ano, sei lá, uns 100, uns 80, né, que são os familiares mais próximos, vão reunir numa festa de família. Ótimo. Quantos vão entrar na sua casa, de fato, para ir lá ver como é que eles estão, ou vão pegar seu filho para levar a dar um passeio? Não, uns 7, uns 5, sei lá, talvez os avós, né, os tios vão levar num cinema um dia, tá ótimo. Quantos vão entrar na sua casa e vão falar assim, me dê esses boletos aqui, eu que vou pagar daqui em diante? Nenhum. Ninguém vai. Aí você termina a conversa assim, não, você tem um, tá sentado aqui agora. Tem um que vai entrar na porta da sua casa e vai falar assim, toma aqui o dinheiro, ó, os boletos estão pagos. Quem vai levar esse cheque? Eu vou levar esse cheque. De todos os 2.000 que você tem, desses 300 que é no seu velório, desses 80 que ia vir aqui num encontro anual, desses 7 que pegariam seus filhos para levar num parque, num cinema, alguma coisa, você tem um que vai trazer o dinheiro e vai pagar os boletos. Ele está sentado aqui na sua frente agora.
E tem um papel inverso que ele é muito interessante. É quando você faz o seguro e a pessoa não quer indicar ninguém. Tá, não vou indicar, o cara tem irmão, tem amigo e tal, e aí você inverte o papel. Porque quando você fala isso para a pessoa, ele realmente não consegue perceber muito, mas faz o contrário, tá? Amanhã, você tem um irmão, seu irmão faleceu. Cara, você vai deixar a família dele passando dificuldade? Não vai. Mas você tem, hoje, disponibilidade financeira para bancar seu irmão? Então, cara, indica seu irmão. Se seu irmão não fizer um seguro, muito provavelmente seus sobrinhos vão cair no seu colo. Vão cair no seu colo. Então, assim, tira essa responsabilidade de você e passa pra gente, entendeu? Então, o papel inverso ele é muito interessante. Sim. Porque você... É uma forma até meio agressiva de falar, mas aqui, se você não fizer, você vai ter que fazer. Entendeu? Ou indica, ou você assume. Terceiriza o risco ou assume o risco. É isso aí, terceiriza seu risco. E segura isso, né? Terceirização de risco. Se as pessoas acham que, nossa, eu vou pagar um seguro, não vou usar, né? Já até antecipando uma das dores que o pessoal tanto sente. Cara, você está usando seguro todo dia. Olha a paz que ele te traz, a paz de que sua família não vai depender de ninguém, a paz de que se alguma coisa acontecer, você amanhã não precisa viver de caridade. Não existe nada pior do que viver de favor. Tem uma pesquisa, não sei quando que saiu, já tem mais tempo, não sei se era Ibope, IBGE, alguém levantou uma pesquisa que o maior medo da população brasileira não era morrer, era ficar vivo e dependendo dos outros. Exatamente. Então assim, mas eu não ligo para morrer minha família se vira. Até concordo em parte com isso, porque uma pessoa morta, ela, depois que foi, só a renda dela foi embora, talvez, ou ficou uma parte numa pensão, legal. E uma pessoa aqui, gerando despesa, olha para minha casa, não estou falando do aspecto psicológico da coisa, eu gosto de pensar que, pô, graças a Deus, meu pai está aqui, está muito melhor do que estava há 10 anos atrás, e está conseguindo se tratar, mesmo não tendo condição de voltar a trabalhar. Mas, financeiramente falando, é um estrago tremendo, assim, a gente tem que se reorganizar. Meu pai não mora no apartamento que ele morava quando ele trabalhava. Ele não tem o carro do nível que ele tinha quando ele trabalhava. Ele não faz os passeios que ele fazia quando ele trabalhava. Ele não tem autonomia para falar o que ele faz com o dinheiro dele como ele tinha antes. Por quê? Porque ele não consegue pagar as próprias contas sozinho. E ele não tem dignidade financeira. Não tem. Isso é uma coisa muito ruim. Quando você não é dono do seu dinheiro, quando não é você que está pagando seus próprios boletos, você acarreta uma série de outros problemas psicológicos. E isso é muito doloroso. É verdade. E a dignidade é fundamental, porque o papel do seguro é levar dignidade para as pessoas. Exato. Né? É realmente a pessoa poder, no mínimo, porque é o seguinte, na falta, né, de qualquer ente querido, você tem a falta física. Essa não tem jeito, é só o tempo mesmo. Mas quando você tem a falta física, a falta financeira batendo na porta junto, cara, aí a coisa fica brava, né, Nicolau? A falta financeira, ela é brava. Mas pior do que a falta financeira é o inverso, é despesa. É a presença com despesa. Financeiramente falando, cara, morte financeira é o pior dos cenários. E eu tô lembrando de uma coisa aqui, quando o Rafa tinha 4 anos de idade, quando eu iniciei na área do seguro, né, abril de 2000, cara, não existia cultura nenhuma de seguro. Imagina, abril de 2000, a gente tá falando de 23 anos atrás. E olha que interessante. E quando você ia falar de seguro, as pessoas não ligavam. Assim, as pessoas... algumas pessoas faziam seguro de carro. Sim. Porque achava que o valor do carro, não posso perder, um carro novo. E aí, se a gente fala 23 anos depois, cara, hoje existe uma cultura de seguro. Existe. E principalmente pós-pandemia, cara, as pessoas se conscientizaram muito mais. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa do seu lado, cara, indo embora, a pessoa tem medo. A pandemia fez 2 coisas, assim, óbvio, né? Tirando todo o estrago devastador, as mortes, tudo é impossível a gente falar que é bom pandemia, mas ela fez 2 coisas que contribuíram para a maior conscientização em relação ao seguro de vida. A primeira, a morte. Sim. Você falou e deixou muito claro, expôs a nossa vulnerabilidade, né? Essa fragilidade da vida. A segunda é mostrar o quanto as pessoas não estão preparadas para parar de trabalhar de forma abrupta, sabe assim? Verdade. Olha, num belo dia alguém falou, fecha o comércio. E ninguém podia sair para trabalhar. Aí aquele cara que é autônomo, o outro que depende de executar um determinado trabalho, o outro que depende de atender um cliente. Público. Acabou. Até a pessoa que é CLT, mas que é área comercial e que vive de comissão,
que caiu pro salário base dela. Tem gente que, pô, eu conheço pessoas que ganham 15 mil reais, no salário base dela é 3. O resto é comissão. Se ela não vender naquele mês, ela passa fome. Então, assim, expor para as pessoas uma realidade que é, se você não puder trabalhar de forma abrupta, mesmo que não seja morrendo, por qualquer que seja o motivo, quem vai arcar com isso? Porque você pode quebrar um braço, você pode quebrar uma perna, você pode pegar uma doença. E aí? Não precisa ser Covid, pode ser qualquer outra. As pessoas não tinham clareza do estrago que era não poder trabalhar por um período. Verdade. Porque, assim, você conhece alguém que afastou no INSS? Conhece, outro, picado. Não é uma coisa todo mundo, o tempo todo, tá fazendo. Agora, num belo dia, todo mundo parou de trabalhar. E as pessoas conseguiram medir o tamanho do estrago, que é ficar em casa. Não. Então, muita assim, gente, né, cara? Muita gente. Eu tenho uma clientela que eu abordei nos anos 2018, 2019, que eu abordei de forma muito direcionada, que foi personal trainer. Que é um público que, se não sai para trabalhar, não ganha um centavo. Cara, você tem que ver o nível de desespero dessas pessoas com previdência privada. Eles tinham feito previdência privada, comprado, sacando desesperadamente, porque se ele não pode sair para atender, e eles têm níveis de remuneração cada vez mais altos, né? A gente tem um nível de conscientização da população sobre atividade física crescente. Desesperados. E assim, não poder trabalhar, ficou claro o tamanho do buraco, que é financeiramente falando. Eu falei com eles, olha, você parou de trabalhar porque alguém determinou que você não pode sair de casa. Você está com saúde, você está bem. Imagina essa mesma situação sem saúde, tendo que trazer uma pessoa para cuidar de você. Porque não foi alguém que determinou que você não pode sair de casa para trabalhar. Foi a sua condição de saúde que não permitiu que você saísse para trabalhar. O buraco seria mais fundo ainda, era não gerar renda e ainda ter despesa. Verdade. Então, a pandemia trouxe muita conscientização. E a gente está numa praça que é muito boa, né? Belo Horizonte tem uma particularidade que a penetração do seguro é maior do que a média nacional. Sim, verdade. Muito. Aqui é um berço das empresas de seguro. Exatamente. Então, a gente vê uma população aqui que outros lugares do Brasil ainda não alcançaram essa maturidade para falar de seguro de vida. Então, chega num determinado ponto aqui em BH que é até difícil vender seguro para quem não tem. É verdade. Assim, da população economicamente ativa, tem muito corretor voraz aqui em Belo Horizonte, atacando, assim, galera acabou de formar, já está indo em cima. É verdade. É uma praça um pouco diferente dos outros no Brasil. Verdade. É que parece até um país de primeiro mundo, né, cara? Nem tanto, mas a gente está mais próximo, sim. Mas olha só, mais próximo, sim. porque geralmente o cara, a pessoa aqui, né, o mineiro, ou ele já teve, ou ele tem, ou já foi abordado, ou ouviu falar. É geralmente assim, não é? Como o trabalho do corretor especialista muito por recomendação, é difícil pegar alguém que nunca recebeu uma ligação de corretor aqui em BH. Ou até que nunca foi convidado para trabalhar com seguro. Ainda tem isso. Nunca foi entrevistado, né? Acho bacana um ponto a gente levantar, principalmente, quando a gente fala sobre a questão de morte, que a gente costuma chamar de síndrome do super-homem, né? E até um exemplo legal, como que faz pra pessoa hoje se ver? Eu vou até perguntar pra vocês dois, que cada um tem uma técnica de mostrar isso. Como que faz pra pessoa imaginar o que é a falta financeira dela? Cara, o despertar de necessidade, né, é uma coisa mais longa, assim, mas de forma bem resumida, uma das coisas que eu fui absorvendo ao longo do tempo é que eu parei de tentar convencer a pessoa de que ela pode morrer. Eu simplesmente vou fazendo pergunta e deixar ele respondendo. Então, assim, vamos supor que eu estou aqui tentando te mostrar a importância, né, de um seguro de vida e tal, e eventualmente você está aqui resistente falando, cara, não vai acontecer comigo, eu não vou acidentar, eu não vou ficar doente, eu não vou fazer nada. Então, uma das formas de mostrar isso para as pessoas que eu criei foi, cara, beleza, Rafa, tem um hospital aqui em Belo Horizonte, que é o Mater Dei, todo mundo conhece. É uma referência, assim, é um hospital mais renomado de Belo Horizonte. Se a gente sentar lá na porta do Mater Dei amanhã, eu e você, nós vamos sentar lá na porta. Nós vamos pegar um formulário, a pessoa passar na portaria, seja de carro, de ambulância, a pé, nós vamos estar lá na portaria. Com o formulário, nós vamos pegar o nome, nós vamos pegar, né, a identidade, porque nós vamos fazer o controle da entrada de todo mundo que entra ali. E embaixo, nós vamos perguntar se ele é o paciente ou o acompanhante. Se ele for acompanhante, passa direto. Se ele for o paciente, ele tem que responder mais uma pergunta. A pergunta é,
Hoje pela manhã, quando você acordou, você imaginou que ia ficar doente ou que ia sofrer uma doença? Sim ou não? Só essa pergunta. Certo. Se a gente fizer essa pergunta para todo mundo, você acha que alguém vai responder sim? Tipo, não, hoje eu acordei achando que eu ia bater o carro. Ou então, não, hoje eu acordei achando que eu ia infartar meio-dia. Não vai. De forma alguma. Não. Todo mundo vai responder não. Certo. Concorda? Concordo, totalmente. Ótimo. Se eu te desse esse formulário hoje para preencher, você ia preencher o quê? Acho que não. Que não. Uhum. Assim como todos os outros. Sim. E eles acabaram indo no hospital. Uhum. O que é que faz de você, Rafa, diferente deles, para eu sair daqui tranquilo que o seu não é verdadeiro? Não dá pra saber. Então por que você está falando que não vai morrer, que não vai acidentar, que não vai acontecer nada? Eu posso sair daqui e acontecer um acidente. Então pronto. Se o cliente não quer admitir que a possibilidade existe, então vamos mostrar. Olha, se todo mundo que aconteceu fosse perguntado sobre essa possibilidade, o que eles responderiam? Responderia a mesma coisa que você, ou não. Tá, e o que faz de você diferente para eu ir embora hoje tranquilo? Falar assim, ó, eu sei que as pessoas acidentam, eu sei que as pessoas ficam doentes, mas o Rafa me deu um argumento que é irrefutável. Aquele não dele é real, diferente dos outros. Não tem um argumento. Verdade. Então, assim, tem um despertar que é longo, né? Você vai mostrar para ele tudo. Mas quando ele está resistindo, olha, não vai acontecer nada comigo, joga para com quem aconteceu e pergunta o que ele faz. Verdade. Por que você é diferente dessas pessoas? Não sou eu que tenho que convencer que pode acontecer. Agora você vai me convencer de que você é diferente, que com você isso não acontece. Sim. Boa. No direito, isso chama inversão do ônus da prova. Em vez de eu provar que você pode morrer, é você que tem que me provar que não vai. Verdade. Bacana. Boa ideia. Bom, eu até fiz uns cálculos aqui, depois que o Não, Rafa mas falou. agora eu quero que você fale também. Não, vou falar, pois eu fiz uns cálculos aqui, eu pensei o seguinte, ó. Dentro da lei das médias, né, que você tem que ter 40 nomes para poder conseguir falar com 30, né, para agendar com 20, para atender 10 e fechar 3, tá? E se a nossa carteira hoje são 1.700 clientes, então, certamente eu já abordei 17 mil pessoas. Puta merda. Então, se eu abordei, já fiz fact-find, já entendi, falei, tentei vender, né? Se eu conseguir fechar 17 mil, 1.700, 17 mil pessoas eu já abordei. Então, assim, é um número muito grande, né? E, assim, a dificuldade de você passar para a pessoa, e a mudança de estado mental de verdade. Porque você tem que pegar uma pessoa e mostrar que ela é frágil, que pode acontecer, e que se acontecer, a vida dela, da família toda, acabou, né? E aí, aquela técnica que eu já falei algumas vezes, eu vou fazer a técnica completa agora. Como que você faz uma pessoa entender que ela é vulnerável e que ela pode morrer amanhã? É o seguinte, bom, vou fazer com você, tá, Nicolau? Sou cliente, vai. Nicolau, a gente está conversando aqui, já fiz todo um planejamento, e eu vou te perguntar, você acha que você pode morrer amanhã, depois da manhã, esses dias, Nicolau? Você acha que isso tem a probabilidade? Tem. A probabilidade tem. Mas você acha que vai acontecer com você? Não, acho que não. Não vai. Você tem noção que como é que ficaria a vida da sua família se você não estivesse aqui amanhã? Razoável. Um pouco. A gente não sabe. Então, eu vou fazer um exercício com você, assim, bem rapidinho, só para você entender como é que ficaria a sua vida, tá? Se você não estivesse aqui mais. Você tem uma esposa, tem uma filha e tem um filho chegando. Exato. Tá, então, ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos entender. A gente está aqui agora fazendo um podcast aqui, e aí... Você não avisa nada em casa, eu também não aviso nada em casa. A gente vai sair, pegar o carro aqui e vamos pelo Posto Confins. Consegue imaginar? A gente tá no carro, pegamos o Cristiano Machado, descemos, chegamos em Confins, aí pega lá no bilhete, queremos comprar uma passagem para África do Sul. E bagagem? Não, a gente compra lá. Topou? Fomos lá, eu tenho um voo daqui a 2 horas, entramos no avião, fomos, tal, descemos lá na África do Sul, chegamos lá e, cara, vamos esquecer que tem família, que tem negócio, que tem um tanto de coisa que só você resolve. Aí você falou, Marco, pô, chegamos aqui na África do Sul agora, não, vamos passear e tal. Aí você falou, e a família? Não, esquece, deixa a família pra lá. Aí nós vamos ficar 2 dias na África do Sul, e aí você tem o poder de pegar uma televisãozinha e abrir a televisão e falar assim, olha aqui, como é que sua esposa chama? Karina. E sua filha? Sara. Aí você abre lá o vídeo, Karina e Sara. Como é que você acha que eles estão há 2 dias sem notícia nenhuma? Não sabe que você tá, que você existe? Como é que você acha que você seria? Como é que você acha que estaria essa televisão? Todo mundo desesperado, né? Desesperado. E eles já foram em quais locais procurar você? Todos possíveis, Delegacia, imagináveis. IML, hospitais, tudo. Porque ninguém sabe o que está acontecendo. Tá, a sua vida financeira só em 2 dias, como é que você acha que ela está? Não, em 2 dias ok, né? Mas já Contorna. tem uma preocupação.
Não, tem uma preocupação em como vai acontecer o próximo mês, o segundo, terceiro, mas em 2 dias ainda tá ok. Ainda não estourou a bomba, não. E o pessoal da empresa que você trabalha, como é que você acha que estão seus negócios, sua participação, a sua gestão, as coisas que você tem que resolver? Já tá todo mundo doido, né? Pensando assim, e aí, cadê o Matheus? O que aconteceu? Então, desliga a televisão, vamos embora, vamos continuar passeando. 2 dias passamos e tal, aí deram 10 dias, Nicolau, nós abrimos a televisão de novo e tá lá o mesmo cenário. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, sua esposa, como é que você acha que eles estão? Como é que acontece aquilo ali? Acho que eles já começaram a aceitar que eu morri, né? Esse é o primeiro ponto. Já Mas com aquela esperança que você vai voltar. Talvez, Talvez, né? E a vida financeira, como é que você acha que vai estar ali? Porque a gente não planejou. 10 dias, se já começar a pegar uma virada de mês, já começa a vencer boleto, né? Já tem boleto vencendo. Né? E assim, tudo que só você resolvia, tudo que você deixou planejado, será que tem sequência? Provavelmente não. Ok, desligamos a televisão de novo e vamos esperar. E deu 45 dias, nós ligamos a televisão de novo. E aí, como é que você acha? Qual o cenário que você pinta pra gente nesses 45 dias? O pessoal já tá arrancando os cabelos. E tudo tá fora do planejamento. Com certeza. Igual a gente falou, a falta física, ela, cara, já bateu e já começa a acostumar e tudo mais. Mas, cara, e a falta do dinheiro, que é aquilo que você não planejou? Se você tivesse deixado ali hoje 5 milhões de um capital segurado, você acha que as coisas estariam mais fáceis? Com certeza. Com certeza. Então, essa é a forma mais tranquila de você fazer um cliente entender a falta dele. Por quê? Porque ele não morreu, ele só não está ali para resolver, para opinar, para falar. Então, isso eu venho fazendo há muitos anos, é uma forma bem real de falar. Aqui, você não está lá. E a sua falta é... Só que é pior, né? É pior do que a gente está pintando. Claro. Mas é exatamente isso. Então, uma viagem para a África do Sul mostra que a pessoa não é totalmente Highlander. África do Sul, você pegou o destino que nós estamos fazendo a viagem de reconhecimento da Ásia, né, pô? Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Não, essa história já é mais antiga. Essa história é muito antiga. Mas eu sei, acho sei legal que isso que vocês estão falando, principalmente uma coisa que o Rodrigo Rosa fala muito, né? Que é a questão de cinto de segurança não atrai acidente. Bota salva-vidas não atrai afogamento. Então, seguro de vida também não atrai morte. Então, na verdade, é uma proteção, porque, querendo ou não, aquilo ali pode acontecer em algum momento. E você tem que estar preparado. Se seguro de vida atraísse morte, antes do seguro de vida existir, era todo mundo imortal. Só morria que nem seguro. Verdade. Então, assim, as pessoas que nasceram antes da existência do seguro de vida, elas estariam vivas até hoje. Então, assim, você vai morrer, isso é uma certeza. E você vai morrer ou porque você ficou doente, né, que causas naturais, o corpo foi parando de funcionar, ou alguma coisa desenvolveu, ou porque você sofreu um acidente. E se você tem essa doença, ou sofre esse acidente, e não morre de cara, você ainda tem um período pior ainda para passar antes da morte. Verdade. Nossa, que deve ser traumático. Então, assim, é um período onde você antecipa a queda de receita, aumenta a despesa da sua casa, aumenta a necessidade de cuidados básicos, que às vezes tem uma coisa que eu acho interessante, que é, às vezes você mata alguém junto com você. Uma pessoa que fica inválida dentro de casa, às vezes ela leva outra pessoa junto, outra para de trabalhar para cuidar. Porque assim, cuidador 24/7, que é aquele que vai trocando 12 por 36 as horas, né? Que fica 24 horas, 7 dias por semana. Você vai gastar aí por baixo R$10 mil. São 4 pessoas se alternando para ficar ali. Se um familiar não ganha 10 mil, ele para de trabalhar. É mais vantajoso ele parar de trabalhar e ficar em casa cuidando. É mais barato. É mais barato. Agora, quando essa pessoa para de trabalhar, tem um impacto financeiro, tem um impacto psicológico nela também. Ela parou de trabalhar, ela perdeu a vida ativa, ela perdeu a dignidade financeira dela também, para cuidar de alguém que está dentro de casa. É triste, cara. Esse é um cenário que as pessoas ficam negligenciando. Como se não fosse uma realidade. Pô, tem pesquisa aí que 1 a cada 4 pessoas vai ter um câncer. E aí? Nós vamos ficar olhando assim, pô, tem nós 3 aqui, mais uma pessoa na sala que tá gravando. E aí? Um dos 4 vai ter. E fica todo mundo assim, eu não sou, é um desses 3. Pô, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Verdade. E pensando nesse ponto agora, acho que a gente falou bastante sobre a questão da importância do seguro de vida, as pessoas terem essa conscientização. Agora a gente vai falar um pouco também sobre a história e daí a evolução desse produto no Brasil. Porque tem uma questão que ele era muito mal visto e tem mudado essa realidade. E a gente contar um pouco sobre isso também. O produto seguro, ele nasceu
O Rafa até conta isso, né? Ele nasceu na antiga Mesopotâmia, que é vários moradores de uma comunidade que tinham safras de plantação ali que não eram tão boas. E aí eles começaram a ver que em determinada época alguém passava dificuldade, o outro passava dificuldade, que eles tinham necessidade de se ajudar. E aí o que eles entenderam? Que fazia sentido pegar uma parte do que eles produziam, criar um pool comunitário ali de grãos, que quem tivesse passando aperto em determinada época do ano com safra poderia recolher ali. E amanhã poderia ser você. Então, o seguro ele nasce do mutualismo de uma comunidade. E é justamente isso. Assim, o que muda quando a gente fala de uma seguradora para isso é que agora você tem intermediação de uma empresa que vai assumir esse risco e que vai eventualmente, deu certo, ela vai ter lucro, deu errado, ela vai ter prejuízo. Ela assume esse risco. Então, assim, a história de seguro de vida no Brasil ela é muito antiga, mas pegando uma história recente, que eu acho que o que o seguro evoluiu nos últimos 20, 30 anos é muito maior do que ele evoluiu em toda a história anterior. Verdade. E a gente tem ali, na década de 90, um domínio muito grande dos bancos, que permanece até hoje. Sim, a maior sim. parte do seguro de vida ainda permanece com grandes grupos bancários. Sim. Mas é como se fosse assim, até a década de 90, não é que era um domínio do banco, era só o banco. Os corretores de seguro mal sabiam que era vendido seguro de vida, eles tinham dificuldades extremas em conseguir distribuir esse produto, eles estavam tendo dificuldade, inclusive, de conscientizar sobre o seguro de carro, que era uma coisa que dava batida todo dia. Então, assim, década de 80, 90 foi quando começou o seguro de carro a se tornar um pouco mais difundido e o seguro de vida começa a ganhar força. Nos anos 2000, a gente viu uma transformação da oferta do seguro de vida, né? Seguradoras de fora do Brasil, de mercados onde o seguro de vida já era bem ampliado, assim, bem difundido, começaram a investir aqui como um mercado com potencial de expansão, começaram a contratar corretores no modelo onde eles formavam pessoas para serem especialistas em seguro de vida, não mais corretor generalista que vende seguro de carro, residencial, seguro de celular, igual existe hoje, né? Na época ainda nem tinha esse também celular de forma tão difundida. E que tinha o seguro de vida na prateleira. Então, eles começaram a falar, não, eu vou fomentar mercado através da formação do corretor de vida. Esse cara não vai vender carro, ele não vai vender seguro residencial, ele vai vender vida. E aí você começa a ter o primeiro movimento dos desafiantes dos grandes bancos na distribuição do seguro de vida. E aí vale destaque para as seguradoras americanas que vieram, que formaram um grande volume de profissionais que foram para a rua fazer aquele trabalho ativo de prospecção. Acho que Fagundes está dentro dessa primeira leva, né, que foi ali 98, 99, início dos anos 2000. Eu já venho numa segunda leva, que já está 2013, né, que foi a segunda turma, que pegou já um mercado um pouco mais difundido, um mercado um pouco mais maduro, recebendo essa oferta. Vou falar aí que durante uns 15 anos, essa oferta de seguro que veio das americanas, ela era praticamente a única oferta que você tinha fora do setor bancário, que era relevante. Não estou falando nem que não existiam outras, mas pô, você tinha outras empresas brasileiras que já vendiam seguro de vida, mas que ainda estava presa em modelo pensão, risco de entidade de classe fechada, ia fazer uma parceria com uma AB, ia fazer uma parceria com Sociedade Brasileira de Ortopedistas e Traumatologistas. Então, ainda estava presa essa oferta, não era uma oferta que ia para a rua restrita, com a mesma pegada comercial, sabe, com aquela força de vendas. Então, até 2014, 15, eu entendo que existe um movimento muito concentrado em seguradoras que formavam seu próprio corretor especialista de vida. A partir dali, vendo o sucesso dessas empresas, as empresas que já estavam no mercado com seguro de vida, com produtos que às vezes não eram tão sofisticados, né? Não tinha uma preocupação grande em trazer uma cobertura robusta de doença grave, de invalidez, né? Estava muito presa a uma oferta de um produto de morte. Elas começaram a olhar para isso e falar assim, pô, tem um mercado a ser explorado. Existem seguros que as pessoas se interessam em comprar que não é só morte.
Dá para explorar a doença grave, invalidez, internação, incapacidade e outros seguros de forma mais ampla. E elas começaram a remodelar suas ofertas de produto. E aí eu coloco que umas já começaram a fazer isso a partir de 2010, outras demoraram um pouco mais para atualizar suas ofertas. Começou um movimento a partir de 2014, 15. Mas dá para afirmar que o mercado brasileiro de 2015 para frente é um mercado que tem inúmeras grandes oportunidades para se trabalhar. Verdade. Com seguradoras fazendo ofertas muito sofisticadas, acompanhando o que vinha de melhor lá de fora. Seguradoras começaram a ficar mais atentas, até fala assim, o próprio banco, né, o Bradesco, começou a mandar os corretores que estavam dentro das agências para o MDRT. Eu lembro, é verdade. Olha só, MDRT é uma associação que reúne os profissionais que se destacaram ao longo de um ano em vendas. É uma comunidade muito voltada para desenvolvimento profissional, para desenvolvimento da oferta de seguro, pautada no que os países de primeiro mundo fizeram, e os próprios bancos já começam a levar, as seguradoras americanas já levavam, e as seguradoras locais começaram também a se atentar para isso e falar, cara, precisamos melhorar não só os nossos produtos na prateleira, mas capacitar o corretor que está aqui tentando fazer uma oferta e não sabe como fazer. Então, assim, não sei se a gente pode citar nome de seguradora, se é um problema aqui, ou não, como é que funciona, mas, pô, você vê uma MAG, uma Porto Seguro, você vê a Icatu, começando a olhar para a MDRT de uma forma diferente na última década. E aumentando de forma muito grande o volume de corretores que eles levam para eventos, que eles querem qualificar a mão de obra que está ofertando o produto deles. Sim. Então isso é muito legal. Quando você olha para essa oferta, você vê que, olha, o mercado de seguro mudou, o profissional que oferta seguro mudou, o produto de seguro está muito mais sofisticado e o que era ofertado no início dos anos 2000 só por 2, 3 seguradoras que vieram de forma mais agressiva no mercado, já não é uma exclusividade só deles. Hoje, a gente pode falar que, pô, a seguradora com a qual eu comecei a trabalhar, que foi a Prudential, que foi a mesma que o Marco começou, que naquela época tinha uma oferta de produto que era praticamente só dela, doenças graves com um pacote robusto, já não é uma realidade. Ela tem um pacote robusto? Ela tem um pacote robusto, mas ela já não está sozinha mais nessa oferta. Ela acabou de lançar um produto de cirurgias que ela lançou depois de 2, 3 seguradoras já terem. E lá no início dos anos 2000, só ela tinha produtos que ela lançava. Ela lançava produtos e os outros vinham acompanhando. Ela lançava doenças graves maior, os outros vinham acompanhando. Ela lançava um produto melhor de internação, os outros vinham acompanhando. E o mercado começou a falar, não, peraí, essa oferta está errada. Por que nós estamos esperando outros lançarem os produtos para que a gente vá seguindo essa oferta? Então, um produto de cirurgias, por exemplo, ele já é ofertado por 2, 3 seguradoras antes da Prudential começar a fazer essa oferta. Sim. Então, você vê que as seguradoras que estavam sempre correndo atrás da oferta de determinadas seguradoras passaram a ser as que não. Agora a gente vai puxar também a inovação dentro desse mercado. Deixou de copiar e começou a criar. Exatamente. E isso não se restringe a uma, 2, tá? Assim, a oferta de seguro passou a ser diferente. Você tem seguradoras, por exemplo, como uma Omint, que tem um produto de invalidez que é diferente dos outros. Você tem uma seguradora como uma Sul América que lançou um produto de doença grave que é diferente dos outros. Então, o modelo de oferta começou a ter um pouco mais de DNA de cada uma das seguradoras. Eles começaram a trabalhar. A própria Asus, a gente desenhou produtos em parceria com a Excelsior que tem DNA da Asus. Então, assim, é melhor? É pior? Cara, acho que vai da necessidade de cada pessoa. Tem pessoa que vai se casar muito bem com uma oferta A, tem pessoas que vão casar melhor com uma oferta B. Eu não estou aqui para defender a Asa a qualquer custo. Estou falando do mercado segurador que se modernizou e que traz ofertas muito mais modernas do que no início dos anos 2000, onde tinha 1, 2 seguradoras que deita e rola nas demais, porque elas estavam brigando sozinhas contra a hegemonia bancária. E tem um ponto interessante também, que antes o produto era criado e você vendia. Hoje não. As seguradoras estão começando a ouvir o mercado e atender o que o mercado pede. Então, passou aquele negócio de eu crio o produto e você vende. Não é assim mais. Não Hoje é assim. O mercado fala o que ele quer e as seguradoras criam o produto. Sim. E a forma correta de se criar produto, né? Eu acho que assim, quando você olha para startups, todas as startups elas nascem
da identificação de um problema de alguém que está assim, ó, tem um público que está reclamando desse problema. Vamos criar um negócio para isso? Se as seguradoras já estão nesse negócio, elas não precisam criar um novo business plan para ir atacar um problema, mas, pô, ela olha para um problema, ela entende aquele problema, ela vai criar um produto, uma cobertura de seguro que pode atacar aquele problema. Pô, e é sensacional ver que o mercado deixou de ser uma oferta de cima para baixo, né? Onde, pô, pessoas que nunca venderam seguro imaginam ofertas de produto que possam fazer sentido e vão entubar isso para o corretor vender e passam a inverter a ótica. Você falou de forma brilhante, assim. Ouvir a ponta, ouvir o cliente, ouvir o corretor e falar como eu posso fazer para que essa oferta esteja mais aderente ao perfil da pessoa que está comprando esse produto. E mais assertiva também, né, cara? Certamente. Uma coisa que eu acho legal, que você pontuou principalmente, é sobre esse parâmetro do que era o seguro antes e depois dos anos 90, 2000. Porque eu acredito que tem um divisor de águas. Porque antes tinha uma mística, até a gente já falou sobre isso anteriormente, porque tinha um momento que algumas seguradoras quebraram, teve a Global nos Estados Unidos, então tinha uma mística de que banco não pagava seguro, e muitas das vezes por questões de alteração de saúde e tudo, e também por questões de segurança jurídica em relação às seguradoras, né? Então, tinha o artigo 769 que realmente trouxe para essas seguradoras que vieram para o Brasil de fora uma segurança que começou a pautar esse crescimento tão rápido. O artigo 769, até para você poder explicar um pouco mais para o nosso público aí. É bom, tem que explicar, assim, é muito técnico, né? O artigo 769 é um artigo que está no Código Civil, e esse artigo ele diz que se depois de contratar um seguro, o risco que foi comprado lá atrás, no momento da emissão da apólice, for alterado, o segurado tem que comunicar isso para a seguradora, e a seguradora tem 15 dias para determinar se ela quer reprecificar aquele risco, se ela quer diminuir aquela cobertura, ou se ela quer, inclusive, resolver aquele contrato. Então, isso é o artigo 769. E até para mostrar um pouco mais de forma prática, né? Ele já é aplicado a seguro muito antes do seguro de vida ganhar corpo. Por exemplo, no seguro auto, se você tem um carro que não é dirigido por um menor de 25 anos, ou que dorme em garagem fechada, e num dado momento ele passa a dormir na rua, ou você tem um filho que tem 18, 19 anos, tira a carteira e passa a dirigir esse carro, você tem que comunicar à seguradora. A natureza daquele risco foi alterada. Sim. Quando a gente traz isso para o ambiente de seguro de vida, qual que é a composição da oferta do risco ali, né? Quando você vai contratar, eu não vou perguntar se você dorme em garagem fechada igual um carro. Vou perguntar como é que está seu estado de saúde, se você apresenta alguma alteração, toma algum remédio, tem algum diagnóstico, sofre cirurgia, então vou te perguntar sobre o seu estado de saúde, se você fuma, seus hábitos, esportes radicais, sua profissão. Então, quando faz uma tradução desse artigo que era aplicado já em seguros elementares para o seguro de vida, você vai naturalmente trazer para a questão de saúde, principalmente, de atividades. Então, o seguro bancário, ele não tinha por escrito a garantia de que ele não ia utilizar esse artigo para cancelar o seguro. E aí, quando a oferta de seguro começou a ser mais sofisticada ali no início dos anos 2000, essas ofertas de seguro com especialistas vieram batendo muito forte nisso, sobre a não garantia de que o seguro iria ser renovado. E ainda tinha um agravante, que até 2005 existia muita apólice que era comercializada como individual, mas era produto coletivo que não tinha reenquadramento garantido em condição geral. Então, o participante daquela apólice, ele não sabia se no ano que vem ele ia pagar 10% a mais, 5% a mais, ou se ia ser 100% a mais. Poderia vir um reajuste de 100%. Se teve mais sinistralidade, a seguradora ela não estava comprometida em continuar com aquela oferta no ano seguinte. Então, em 2005, a SUSEP também colocou a Circular 302, que é uma circular que obriga que os planos tenham ali uma normativa de reenquadramento etário, qual que vai ser o plano para que aquele produto tenha equilíbrio atuarial, para justamente evitar de deixar clientes descobertos porque a precificação não faz sentido. Então, hoje, quando você contrata um seguro de vida, seja ele Term Life, seja ele Whole Life, seja ele um produto com reenquadramento etário, aquele produto ele já tem que estar na SUSEP, protocolado, com qual vai ser a precificação dele durante todo o período.
Então, o cliente já tem que ter a informação de quanto isso vai custar ao longo do tempo. Isso já está garantido e isso já está, inclusive, certificado lá na nota técnica atuarial que é protocolada na SUSEP, para a SUSEP entender se aquele plano é atuarialmente equilibrado, ou seja, se ele está de acordo com a mortalidade das pessoas. Então, lá atrás, quando as seguradoras quebravam, elas podiam ter um plano que era atuarialmente inviável. E aí, cancela a pólice, tchau. Hoje em dia, você não pode nem protocolar um produto que é atuarialmente inviável. Então, exemplo, uma seguradora A quebrou. Ela não vai quebrar porque o plano é inviável. Ela vai quebrar porque ela investiu mal no marketing, ela vai quebrar porque ela investiu mal na contratação das pessoas, do comercial, do operacional, porque não funciona em diversos pontos. Mas ela quebrou. Aquele seguro, aquele plano é atuarialmente viável e outra empresa pode vir e comprar aquela carteira. Porque aquela carteira é saudável do ponto de vista atuarial. A parte de gestão daquela seguradora, a SUSEP, não vai interferir. Ela não vai interferir se uma seguradora contrata o comercial A, B, C ou D com um salário mais alto do que devia e por isso não conseguiu ter retorno e quebrou. Agora, a parte atuarial do plano, ela tem que protocolar uma nota técnica justamente para dar segurança de que se quebrou uma seguradora, outra vai ter interesse de pegar aquela carteira porque ela é saudável. É isso aí. Então, assim, as garantias jurídicas que uma pessoa tem ao contratar um seguro hoje são completamente diferentes de 1990. Com certeza. São muito melhores. Tanto pelo nível de fiscalização, pela circular da SUSEP, quanto pelas seguradoras que olham para um artigo 769 do Código Civil que a gente acabou de falar, falam assim, eu vou renunciar a esse artigo. Lá no início dos anos 2000, só tinha 1, 2 empresas que faziam isso. Que aí entraram e desbravaram o mercado com esse diferencial, né? Bateram no banco numa... Sabe, como se fosse numa luta de boxe? Um tá ali meio... desfalecido e a seguradora tá ali batendo. E o banco tá caindo. Então, assim, era muito fácil tombar um seguro de banco com esse argumento. Continua sendo, porque a maioria dos produtos são muito antigos e ainda não fizeram essa renúncia por escrito, não dá essa garantia para o segurado. Mas hoje, o mercado de seguro independente, né, com as seguradoras independentes, é difícil apontar qual não vai dar essa garantia. Verdade. Mudou o cenário. Antes ninguém dava. E era difícil apontar quem tinha a renúncia do artigo 769 do Código Civil. E quem tinha nadava em mar aberto, de braçada. Era verdade. Hoje é o contrário. Hoje você tem praticamente todas garantindo isso. É difícil apontar quem vai cancelar um seguro por uma questão de alteração de risco, de saúde, de profissão, etc. E até assim, com todo o processo de globalização, Reclame Aqui, acesso à internet. A informação hoje é muito Se grande. uma seguradora fizer isso, o risco de marca que ela assume é maior do que pagar aquele sinistro. Verdade. Concordo, verdade. É maior do que pagar o sinistro daquele cliente que ela eventualmente entendeu que era um risco maior para a carteira porque ficou doente. Paga. Seu risco de marca é maior. Verdade. Concordo. E é legal isso porque abriu um novo ponto que hoje a gente pode discutir produto, porque antigamente eram poucos produtos que tinham esse viés de abrir mão do artigo 769. Agora a gente pode comparar o que é melhor para o cliente. Antes era só aquilo. A gente tinha essa possibilidade antes de trabalhar, por exemplo, produto que foi muito difundido que a gente vai entrar agora, a questão do resgatável, que era um produto que ele veio muito forte por essa questão de ter esse diferencial, foi o primeiro produto brasileiro a abrir mão do artigo 769, mas agora a gente pode discutir o que é melhor para o cliente. É realmente resgatável? Quais são as diferenças que a gente consegue tratar isso? E é legal o que você colocou, que o seguro resgatável, assim, eu sou uma pessoa que eu não defendo essa oferta de seguro resgatável. Né? Eu entendo que existem opções melhores contratando um seguro puro e fazendo a diferença num VGBL, por exemplo. E acho que vale, inclusive, o gancho, né? O Anderson falou brilhantemente sobre o que é um VGBL, um PGBL, aqui mesmo no episódio do Café. Então, assim, o Whole Life, não é que ele é um produto falando assim, o produto é ruim, pronto e acabou. Não é isso, não é uma coisa totalmente cega, assim, não, eu não gosto de Whole Life, não é uma opinião pessoal. No início dos anos 2000, ele era o único produto do mercado que dava garantia de artigo 768 e 769 do Código Civil, que conseguia bater nesses argumentos dos bancos sobre a não renovação do risco. E, de fato, por mais que você possa dizer que ele tinha uma oferta um pouco mais cara para o mesmo produto, o produto de previdência era terrível, já passou por reformulação em 2003 e em 2016, que foi
o que de fato trouxe o produto de previdência para algo mais atrativo, no caso do VGBL. E os produtos de seguro de vida que competiam com o Whole Life, lá no inicinho, não davam as garantias que a gente precisava para falar, olha, o Whole Life não é uma boa oferta por isso, isso, isso. Você tem as mesmas garantias jurídicas aqui, mas no modelo diferente. Não é um produto capitalizado, você vai fazer capitalização por fora. Isso aí. Então, Whole Life é ruim, é errado? Não, não é isso. É um produto que surgiu num cenário que quando ele foi comercializado lá atrás, só tinha ele dando as garantias jurídicas com um clausulado, né, robusto para brigar de fato com os produtos de mercado. Mas o mercado evoluiu para empatar o que ele tem de cláusulas contratuais e garantias jurídicas que estão ali. Evoluiu para empatar. Só que a oferta do Whole Life, na minha opinião, ela deixou de ser interessante. Quando você olha, por exemplo, para países de primeiro mundo, Estados Unidos, aí vai lá no Japão, você vai ver que esses países cobram, nos Estados Unidos, até 40% sobre herança. Você vai ver, por exemplo, no Japão, passa de 50%. 50%, é verdade. A França também é 60%, maior ainda. 60 e poucos por cento. Então, assim, você olha para um país como esse e fala, eu quero deixar patrimônio para minha família. É isso aí. Compra de patrimônio. Aí eu vou comprar um Whole Life. São países que não têm taxa de juros. Você olha os Estados Unidos agora. Taxa de juros subiu nos Estados Unidos, tá? Saiu 0,25. Aqui no Brasil nós estamos falando de taxa de juros de 14. E nós estamos falando disso há 30 anos. Tem 30 anos, recorrentemente, taxa de juros que está ali brincando. 7, 10, 14, 7, 10, 14, 7, 10. Nossa média de taxa de juros é alta. Deve estar ali próxima de 9 para 10. Nos Estados Unidos, a média de taxa de juros é 0 nos últimos anos. Eles estão vendo taxa de juros lá pela primeira vez, estão quase arrancando os cabelos. Nunca tinha visto inflação nos últimos, 40 anos. Quando você olha para isso, você vê um cenário seguinte. Não tem taxa de juros, ou seja, então se eu colocar meu dinheiro num produto financeiro que não me rentabiliza, não é um problema, porque eu teria que pegar esse dinheiro e ir para renda variável para ganhar dinheiro. Incerto. É incerto. Então, dinheiro de seguro você vai para renda variável. Sim. Você vai renda fixa. Se a renda fixa não paga dinheiro, não tem juros na renda fixa lá, então automaticamente eu não tenho custo de oportunidade lá. Bateu no ponto aqui. Lá, não tem custo de oportunidade lá. Aqui, você tem duas coisas que são muito piores. O nosso imposto sobre transmissão, doação, causa-morte. Tem o teto constitucional de 8%. A maioria dos estados pratica uma taxa mais próxima do piso, que é 4%. Então, nós estamos falando de países que tributam 40%, 50% contra a média nossa aqui, que está mais próxima de 4% que de 8%. Sim. É por estado, né? Então, não dá para cravar que vai ser tanto, porque pode ter uma audiência aqui, cada um num estado. Então, não vou falar qual que é a alíquota do estado da pessoa, mas vai variar de 4 a 8, que é o piso e o teto constitucionais. Você vai brincar ali. Tem as faixas de isenção, mas você vai brincar ali. E você tem um problema muito grande de população que não consegue assumir compromisso de médio e longo prazo, que não tem uma aposentadoria resolvida e que ou vai precisar sacar no período de penalidade do produto, que é o pior de todos, que são os primeiros 10 anos, ou mesmo que ele já tenha quitado isso, o IBGE fala que só 1% da população vai aposentar com recurso próprio. O resto vai ter que ou queimar patrimônio, ou depender de terceiro, ou continuar trabalhando. Então você tem clareza de que a grande maioria dos seus clientes, mesmo os que quitaram o produto Whole Life, vão resgatar. Que ele vai precisar desse dinheiro para complementar a aposentadoria. Vou dizer que é mais de 99%, você acredita? Mais de 99% resgate. Então assim, não adianta falar assim, mas eu vendi vitalício. Cara, o topo do topo, do topo, do topo, do topo da pirâmide social não vai resgatar. Verdade. Qualquer coisa fora disso vai precisar desse dinheiro para complementar renda. E se ele vai precisar de dinheiro para complementar renda, ele tomou ferro. Não que ele tenha ganhado dinheiro no Whole Life, não é isso não. Mas ele tomou ferro, porque ele vai pegar menos do que ele precisa, menos do que ele poderia ter em outro instrumento. Então, Whole Life é ruim? Ele era a única opção do mercado. Ruim e bom é parâmetro de comparação.
Até o dia em que as seguradoras se modernizaram para fazer oferta de bons produtos com bom clausulado equivalente e que o VGBL evoluiu para um produto que tinha maior robustez, que tinha menor taxa de administração, que tinha acesso a fundos de melhor qualidade, o Whole Life era a melhor opção que existia no mercado. Era o que tinha para fazer gestão de risco com qualidade de forma vitalícia. Hoje, se você pegar 2 irmãos gêmeos, um contrata um Whole Life, mesma saúde, mesma idade, mesmo tudo. O outro contrata vida mais previdência, vida mais VGBL. Com a diferença contratou de valor, né? vida mais VGBL, vai ter a mesma quantia que o que contratou Whole Life se morrer e vai ter muito mais se ele não morrer. Só tem 2 possibilidades nesse produto, né? Morrer e a família receber o capital segurado, não morrer e pegar, em algum momento, tentar um resgate. Se você morrer, tem no mínimo igual. Se você quiser o resgate, ele é melhor o tempo todo. E eu acho importante ressaltar uma coisa, o pessoal às vezes pode confundir. Whole Life, quando a gente está falando, é um produto resgatável. Isso. E ele é um produto usado, dá pra gente comparar muito claro com questão de aluguel com a compra. Uma coisa é você tá comprando um patrimônio, outra coisa é você tá alugando. E o seguro, você vai precisar dele realmente até que você adquira a independência financeira ou até uma certa idade. O correto é ser usado dessa forma. Então, é justamente esse ponto, poder aproveitar a taxa de juros. E por você estar comprando o patrimônio, digamos, ele é muito mais caro, né, Matheus? Eu acho interessante isso, porque você está falando de aluguel e compra. Cara, você vai conversar hoje com uma pessoa que se denomina planejador financeiro, um financial advisor, e uma série de outros nomes para as mesmas profissões, que são as pessoas que vão ali atuar junto ao cliente final, tentando dar instrução, né? Tem o coach financeiro, tem todos os nomes possíveis. Como não é uma profissão regulamentada, então dá uma certa liberdade para escolher o nome. Quando você vai conversar com essa pessoa, ela fala assim, olha, não compre imóvel, você vai empatar dinheiro, aluga e investe a diferença. Não compra carro zero, você vai perder dinheiro, aluga, pega o dinheiro que você tem e investe a diferença. Compra um Whole Life. Mas peraí. Qual que é a lógica? Porque se você está olhando para tudo como, olha, é melhor você alugar. O Brasil é um país que tem taxa de juros muito alta. Se é melhor alugar tudo e pegar seu capital e pôr a juros, que você rentabiliza ele mais do que custa o aluguel, por que para seguro não vale a mesma verdade? Exatamente. 2 medidas. E para quem não está entendendo isso que a gente está falando, é uma diferença estrondosa, porque o mesmo capital, por exemplo, com uma pessoa de 2 mil de um Whole Life, um resgatável, pode custar R$200 no produto tradicional, né? Eu tenho uns números de cabeça aqui de um exemplo vamos que eu lá. uso, que é o seguinte, para um homem saudável de 40 anos, tá? Vai custar aproximadamente aí o Whole Life 10, que é a modalidade mais difundida, Certo. que é um Whole Life em que a pessoa vai ter seguro pro resto da vida, mas paga por 10 anos. Ele vai custar para essa pessoa, em 4 seguradoras que eu tenho de cabeça aqui que eu cotei, algo em torno de 459 a 492 mil o plano inteiro. Tá. Então, se ele paga anual, seriam 10 parcelas de 45 e pouquinho a 10 parcelas de 49 e pouquinho. Tá. Então, nós estamos falando que essa pessoa vai gastar ali quase R$500 mil para comprar um seguro de R$1 milhão. Tá. Tá? É isso que é vendido. Olha, você vai comprar um apartamento aqui de R$1 milhão, livre de inventário, livre de imposto, em 10 anos, 10 parcelas de 45 mil. Aqui vou pegar o menor valor pra gente. Se eu bater o menor, eu bato qualquer um. Então, trabalhando em custo de oportunidade com menos dinheiro. Então, 45 e uns quebrados, acho que é 45.900. E depois do 10º ano, você não paga mais e tem esse seguro quitado para o resto da vida. É isso, seguro quitado. Esse é o argumento de vendas. Primeiro ponto. Sabe quanto custa um seguro desse hoje na Asus? Uma pessoa, um homem, 40 anos, saudável, bacana? Por R$1 milhão? Quanto? Para um ano de seguro, né? R$2.200. A pessoa pagou R$45.900 numa ponta contra R$2.200 na outra. Se ela investir os 43 de diferença a uma taxa de juros de 3,5% ano. Isso aqui não é pirâmide, não. Nós vamos falar de 3,5% ao mês, nessas loucuras desse pessoal da internet, não. 3,5% ao ano, acima da inflação. Tá.
Tesouro Direto não é isso. Se você entrar no Tesouro Direto hoje, você vai ter IPCA mais 5, 6. Não é 3,5 não. Tô sendo conservador, tô sendo bonzinho. Tá ajudando ainda. Tô ajudando, tô tentando ajudar o Whole Life, mas é difícil. Dei 3,5 de juros para esse pessoal. Ele praticamente já volta para 45, foi o que ele pagou. O juro já paga o seguro. O próprio juro, né, cara? Aí beleza, no segundo ano eu pago outros 45 no Whole Life. E pago, vou lá, o outro irmão gêmeo foi lá e fez um seguro tradicional e pagou guardando a diferença. Só que eu vou abater dele ali uns 90 mil reais. Por quê? Porque eu já tinha 45, tô entrando com outros 45, capital foi ali para 910 mil. Tá. Dá 912, uns quebradinhos. Beleza, tá ali. Sabe quanto custa esse seguro? Dá uns 50 reais a mais. Aí você fala assim, pô, mas espera aí. Eu reduzi o capital segurado e custou mais. Sim, é isso. Seguro é isso. Eu aumentei de preço ano contra ano. Se meu seguro não está aumentando de preço ano contra ano, é porque de alguma forma eu estou pagando antecipado. Não existe milagre. Seguradora... Não tem mágica, né, cara? Não tem mágica. Seguradora não é matéria de calcular, não. Vai dar dinheiro pra ninguém, não é boazinha, ela visa lucro. Né? Tem que ficar claro isso. Então, beleza. Meu seguro aumentou. Eu reduzi o capital segurado, ele aumentou. Durante os 10 anos, eu vou fazendo isso. Pago os 45. Né? O meu irmão gêmeo pagou os 45 no Whole Life. Eu peguei o mesmo valor que ele pagou, contratei, botei num VGBL, que é seguro de vida. Se a pessoa estiver falando de planejamento de longo prazo, deixar a sucessão, também é um produto que tem a tratativa fiscal e jurídica de seguro de vida. Você nomeia beneficiário no VGBL, assim como nomeia no seguro de vida. E aí você vai pagando o seguro e guardando a diferença. Pagando o seguro e guardando a diferença. Durante esses 10 anos, o seguro não sai da casa de R$ 2.300, R$ 2.500. Por quê? Ele vai aumentar de preço. Mas o quanto ele aumenta de preço é o quanto o capital segurado também está diminuindo. Uma coisa compensa a outra. Só que na minha reserva, que antes eu tinha 45 mil a 3,5%, no 10º ano eu já tenho 530 mil. E aí vende-se lá, né, que é muito bom, porque se você quiser desistir desse produto, no 10º ano você sai com o que você pagou. Nesse produto em específico, dessa seguradora que cobra um pouquinho menos, você vai ter ali 45.900 pago, 459 mil pago no 10º ano. Se quiser sair, você vai sair com uns 430. Não é uma perda relevante, né? Tipo, você pagou 30 mil no seguro por 10 anos. Só que esse é o custo da seguradora. O custo de oportunidade é muito maior. Porque você vai sair com 430 mil, se quiser desistir desse Whole Life no 10º ano. Enquanto eu, o irmão gêmeo do lado de cá, sai com 530, 100 mil. 100 mil em cima de 400, estão falando de 25% a mais. Eu paguei 400, sai com 500, 25% a mais. Então, assim, 430 mil contra 530. Pergunta simples. Se você tivesse que escolher se você quer 430 ou 530 como resgate, qual você escolheria? Maior. Óbvio que 530. Óbvio. Aí beleza. Mas aí entra o argumento do vendedor do Whole Life, né? Principalmente aquele que é xiita, que só quer saber de resgatar. Porque tem gente que vende dos dois e entende um lado, outro. Mas tem aquele que é fanático só por um produto. E corretor de seguro não pode ser fanático por um produto. Ele tem que ser fanático pela necessidade do cliente. Exatamente. Mas beleza. Aí ele vai lá e fala, mas você tem 530 mil e tem que continuar pagando o seguro. E a partir do 11º ano não tem desembolso nenhum mais do seu irmão gêmeo. Ele já quitou. E agora, como é que você vai fazer? Porque não tem mais a entrada de 45.900 todo ano. Eu falo, tudo bem. Eu não tenho 3,5 de juros? 3,5 de juros sobre 500 mil vai dar aí aproximadamente 17.500. Eu tenho 530, dá até mais. Vai dar uns 18 mil. Lembra daquele seguro que eu falei que ele estava sempre ficando na casa de 2, 3 mil, que ele não subia desse valor porque eu estava sempre endossando o capital? Sim. Então, se os juros que eu pego na reserva é maior do que o custo de seguro, que é uma realidade para esse produto, tá? Então, eu tenho 18, 20 mil de juros sobre a minha reserva e o seguro custa 3. Minha reserva continua crescendo 17 mil ao ano. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E o seguro continua diminuindo, diminuindo, diminuindo. Porque seu capital aumenta Porque o proporcionalmente. capital está aumentando, a reserva, o capital aumenta, financeira. capital de seguro eu vou diminuindo, fazendo compensação um pelo outro. Né?
Num dado momento, esse seguro, a minha reserva chegou a 1 milhão. Ela chegou a 1 milhão. Virou seguro. E ela virou seguro. Então, já não contrato mais seguro. Pela característica do VGBL. A partir desse dia, eu tenho 3,5 de juros sobre a minha reserva. Então, eu vou começar a ter um seguro que vai superar 1 milhão. Legal. Eu fiz pelas minhas contas, e tá isso tudo planilhado, a gente consegue depois pôr um material pro pessoal ver. Aos 90 anos de idade, o pessoal fala assim, aos 100 anos você pega o capital segurado, né? Você contratou 1 milhão de seguro, pagou 459 mil. Aos 100 anos, se você não quiser mais esse seguro, você pega 1 milhão em vida e vai viver sua vida. Aos 100 anos. Aos 100 anos. Vai viver. E vai viver. É isso. Segue sua vida. Esse é o discurso. Aos 90 anos, no VGBL, para esse mesmo caso do irmão gêmeo aqui, Tá. eu tenho mais de 2 milhões. Eu pego um para viver e deixo um para morrer ainda. Ou seja, eu pego um para viver sem tomar o dinheiro que eu programei para morrer. Entendi. Cara, esse cálculo é muito interessante. Muito. Agora, tem um que é melhor ainda. Hum. Imagina que eu e meu irmão gêmeo, a gente entrou num acordo que era proibido eu deixar mais para minha família do que para dele. Tá. Tinha que ser valores iguais. Tem que ser igual. Eu tenho que deixar 1 milhão corrigido pela inflação, que é o que ele deixou no whole life dele. Aos 70 anos de idade, menos um pouquinho, aos 68 anos de idade, mais ou menos isso, eu chego no 1 milhão de reserva no VGBL. Tá. Como eu tô falando de IPCA mais 3,5 e do lado de lá eu tenho 1 milhão corrigido por IPCA, eu vou ser obrigado, contra a minha vontade, eu vou ser obrigado, forçado, a tirar 3,5% dessa reserva para usar em vida. Vai começar a gastar. A gastar. Pra gente deixar o mesmo 1 milhão corrigido pela inflação. Foi combinado. E aí o que acontece? A contragosto, eu vou ser obrigado a conviver com a renda de 3 mil. Porque 3,5 sobre 1 milhão dá 35 mil ano. Se eu fatiar isso por 12, 2.900 mais ou menos. vai dar ali quase 3 mil. É. Sou obrigado, a contragosto, contra a minha vontade, a ter uma renda de 3 mil, desembolsando a mesma coisa que o meu irmão. Caramba. A gente gastou o mesmo dinheiro para ter a mesma garantia se morresse e para não deixar mais dinheiro para minha família do que ele vai deixar para dele, eu vou ser obrigado a conviver com uma renda que eu não queria de 3 mil por mês aos 70 anos de idade. Para o resto da minha vida. Vitalício. Uma renda para o resto da minha vida. Problema bom. É um problema, porque eu vou ter que conviver com esse problema. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Levando, acompanhando essa linha de raciocínio sua dos irmãos gêmeos. Suponhamos que eu e você temos a mesma idade, tá? Aí eu contratei um whole life, você contratou somente um seguro. Mas nós temos um combinado que a gente tem que pagar o mesmo valor, tá? Aí deu 5 meses que a gente tá pagando, e aí de repente a gente tá dirigindo, você tá do meu lado, vem uma carreta e degola nós dois. Quanto que eu deixo pra minha família e quanto você deixa pra sua família? Em números. Se a gente nivelar o quanto cada um paga, eu pegando essa pagaria. mesma proporção. Mesma idade. Mesma idade. Então, pegando essa mesma proporção, a pessoa pagou 45.900 no Isso. lado, a outra pagou 2. Isso. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 22 vezes. 22 vezes. Então, assim, se for um seguro de 1 milhão, que esse pagou 45, e esse aqui queria pagar 45 Isso. para empatar o desembolso, Isso aí, isso. ele ia ter que ficar, infelizmente, com 22 milhões para a família dele. Caramba, a diferença é muito grande. Esse seguro é um seguro que chega a custar mais de 20 vezes acima do seguro tradicional. Por quê? A pessoa tem aquela coisa assim, mas eu tô te vendendo um seguro que não aumenta de preço. Porque aumentar é uma dor, né? Aumentar de preço é uma dor. Então, são as 3 dores, né? Que o seguro de vida dá. Pagar para não usar, pagar e não usar, pagar e não receber nada, e aumentar de preço. Então, assim, o whole life empacotado é para resolver as 3, que é, você paga por um período e tem seguro pro resto da vida, ou você paga por um período e resgata, e enquanto você pagar não vai subir de preço. É muito bonito isso. Mas não adianta me falar que meu seguro não está subindo de preço se você está me precificando aos 40, como um seguro tradicional me precifica aos 85. É esse o ponto. Não adianta. Que vantagem tenho eu? Eu tô falando assim, com muita sinceridade. Que vantagem eu tenho em pagar por um seguro aos 40 anos, num país com tantos juros, com tanta oportunidade de pôr um dinheiro e ele render e ter juro composto?
pagar um seguro como se eu tivesse 80 anos hoje. Sabe? É mais ou menos o seguinte. É falar com um jovem que está começando a vida financeira dele, que tem um Fusquinha, mas que ele um dia quer ter uma Ferrari, que em vez dele pagar o seguro do Fusquinha, o valor do Fusquinha, nós vamos pegar uma média entre hoje e a Ferrari, e ele já começa a pagar hoje. Que vantagem ele tem nisso? Nenhuma. Verdade. Não, mas você tem hoje um Fusquinha, daqui a pouco você vai pular num carro hatch médio, você vai pular num sedã médio, você vai pular num carro hatch de luxo, né? Uma BMW, uma Mercedes de entrada ali nos carros premium. Você vai pular num sedã, depois você vai pular num SUV premium, e aí você vai pular numa Ferrari. Durante todo esse caminho, seu seguro vai aumentar, não vai? Claro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa média e vamos dividir, pegar uma média, E você começa a pagar agora. e você começa a pagar agora sobre o valor da sua Ferrari. Isso é vantagem? pro Perdeu consumidor? todo o custo de oportunidade da sua vida. Não, isso é Você vantagem. pagando muito mais caro. E é bacana também, bacana não, né? Na verdade é algo muito ruim, é bacana da gente estar relembrando isso, mas eu digo o quanto que isso onera, porque muitas das vezes o valor do seguro resgatável, ele vai ser muito alto e isso vai tomar a maior parte da renda da pessoa, que é uma realidade que a gente vê hoje no Brasil. Então ela deixa de aportar dinheiro, por exemplo, para uma aposentadoria, para planejar outras coisas e toma a grande parte da renda, você vai ver cerca de 30% às vezes para mais. E fora que a cobertura, muitas das vezes, para ela conseguir o capital que vai precisar para poder, por exemplo, pagar o inventário, muitas das vezes não vai conseguir numa única apólice. Você vai ter que pagar várias apólices na vida até complementar aquele valor. É tão caro que a maioria das pessoas que eu conheço que tem o produto não tem o capital que precisa. Exatamente. A família não muito está caro. abastecida, né? E o pior, como ele é muito caro, quando tem qualquer dor de barriga, e convenhamos, né? Uhum. A gente vê no Brasil, se tem uma coisa que a gente vê, é dor de barriga, assim. Verdade. As pessoas, nós temos crise política, crise econômica, nós temos crise de determinados setores da economia com alguma frequência. A gente vê, por exemplo, né, vamos falar assim, últimos 20 anos, cara, minimamente a gente viu um movimento com maior nível de desemprego e tudo em 2018, em 2015, em 2020. Então, é difícil falar em 10 anos sem crise no Brasil. Nós tivemos um impeachment presidencial na década de 90, nós tivemos troca de moeda na década de 90, aí entra nos anos 2000, nós tivemos crise ali próximo de 2018, aí você entra na próxima década, você tem mais um impeachment presidencial, mais crise com pandemia já no final da década, verdade. que ainda invadiu a década seguinte. É difícil falar de uma década limpa no Brasil. Verdade. E aí, nós estamos falando de um produto que se uma pessoa não paga uma década fielmente, ela toma ferro, mas dos grandes. Que chega a ser o seguinte, a pessoa está pagando 45.900 nesse produto para 1 milhão, ela paga 1, 2, 3 anos, ela pagou ali 140 mil, se ela quiser sair no terceiro ano, tem 30, tem 25 mil. É, menos. No terceiro Tem 25 ano, mil reais. Ela pagou 140, tem 25 mil. Se ela fizer uma solução composta de vida tradicional mais previdência, nesse terceiro ano ela quiser sair, ela vai ter alguma coisa ali próximo dos 140 que ela pagou. E essa eu digo que é a grande importância de você ter um bom consultor financeiro. E buscar realmente alguém que abra o leque de todas as opções do mercado. Isento, no caso, né? Porque hoje a realidade que a gente tem é que tem alguns consultores que estão monobandeira, então eles vão oferecer o que eles têm. Quando você tem alguém que é isento e que realmente é muito difícil você ter alguém que tenha experiência, assim, de conhecer esses âmbitos do produto. A gente está evoluindo, mas é algo que ainda é necessário a gente fazer esse processo de conscientização. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha para uma empresa que acaba sendo... Eu sou um monobandeira, estou trabalhando numa empresa. Mas, pô, falei diversas coisas de diversas seguradoras aqui que fizeram muito bem seus trabalhos. Quando um corretor entra numa parceria para distribuir os produtos da Asus, fala assim, eu quero ser exclusivo, quero vender a sua Asus. Cara, não faz isso. Nem sempre você vai atender todos os perfis com a Asus. Verdade. A Asus não é a melhor para todos. Se você tem uma bandeira só, você vai inverter a lógica da resolução de problema. Em vez de você olhar para o problema do seu segurado e buscar a melhor opção para resolver aquele problema, você vai fazer o contrário. Você vai adaptar os problemas dele para a única solução que você tem. Verdade. É uma inversão. Então, assim, para quem é um corretor, um vendedor monobandeira, é como se a gente estivesse falando de um médico que, independentemente de
o que a pessoa fala que está sentindo, ele só recomenda a Neosaldina. É verdade, boa colocação. Eu só vendo Neosaldina. É. Mas eu tô com dor de barriga. Neosaldina. Solução. Dor no pé. Neosaldina. Então, assim, ele não tem um leque para te ofertar, dificilmente ele vai te dar o diagnóstico certo. Verdade. Verdade. Né? Dificilmente. Então, assim, o corretor que ainda se encontra no modelo monobandeira, tô falando para... vem para ASUS. Não é isso não. Tô fazendo propaganda de ninguém aqui, não. Cara, abra seu leque. Tenha minimamente 2, 3 parceiras. Por quê? Dificilmente você vai ter uma empresa que é melhor para todos os perfis. Então, assim, não existe. Falar assim, qual é o melhor produto do mercado? Qual é o melhor segurador do mercado? Não existe isso. Cada caso é um caso. Para cada caso, você vai conseguir enquadrar melhor num lugar. Tem seguradoras que vão penalizar pessoas por uma determinada condição de saúde. Tem outras que vão penalizar por uma determinada profissão. Tem outras que vão determinar que tem uma penalização maior para pessoas de idade mais avançada, é um custo mais alto. Tem outras que vão precificar essas pessoas pelos hobbies que ela faz, tipo escalada, montanhismo, mergulho. E aí ela vai... naturalmente ser enquadrada melhor ou pior em um determinado cenário. Se você não tem um leque para ofertar para esse segurado, dificilmente você está fazendo a melhor oferta para todo mundo. Verdade. Tem algo que eu acho interessante, você estava falando sobre essa questão de como que é o seguro resgatável com o tradicional. E eu digo que é que nem iPhone. Por exemplo, vamos supor, hoje eu estou com iPhone 13, né, o último. Aí vamos supor, se eu for pegar o iPhone 5, quando ele foi lançado, ele era o melhor. Só que qual que é a diferença? Esse produto ele foi tendo evolução até chegar no que é hoje. Qual que é a diferença de você contratar um produto tradicional e junto com previdência? No seguro resgatável, hoje, a gente já teve essas questões passadas, que foram essas mudanças que sofreram, que hoje a gente consegue igualar os produtos em questão jurídica, mas vamos levar a realidade. Um dos produtos, se tiver qualquer melhoria, você pode mudar o cliente para outra seguradora, ele estando com a saúde ok. Então eu posso pegar seguro, por exemplo, que ele está na ASUS, amanhã a Icatu lança um produto melhor, ou depois a Porto. Então eu consigo mexer ele, e a Previdência é a mesma coisa. Essa reserva, se ele tiver algo que seja mais interessante, não está rendendo bem, ele faz uma portabilidade. Então você tem uma flexibilidade, coisa que no produto resgatável a gente não tem isso, né? E com a velocidade que o produto de seguro está evoluindo, todo dia a gente vê uma empresa desenhando um novo produto, uma nova cobertura, usando uma nova tábua atuarial, que é um ponto importante, porque à medida que as pessoas vão vivendo mais, as tábuas são atualizadas, o produto deveria estar ficando cada vez mais barato. Sim. Então, assim, você está vendo um movimento de pessoas que estão se importando cada vez mais com o desenvolvimento do produto seguro, né? Desenvolver, que eu falo de forma assim, muito assertiva, olhando para as necessidades do cliente. Sim. Estar num produto que te prende por 10 anos, senão ele vai te tomar dinheiro, pode te tirar de diversas boas oportunidades. Nós estamos falando de hoje de um produto que consegue competir com o seguro Whole Life bem, amanhã pode ter um melhor ainda. E você estar num produto que não tem penalização de saída, pode te colocar numa condição onde você vai guardar até mais dinheiro. Verdade. Então, exemplo, a ASUS hoje tem um bom custo-benefício para fazer vida mais VGBL contra um Whole Life. Amanhã, a própria ASUS ou uma outra empresa pode ter um outro produto que tem uma tábua atuarial mais nova ainda, que tem uma expectativa de vida maior ainda, que traz um produto mais barato ainda. Daqui 10 anos, as tábuas atuariais estão todas atualizadas. E nossa expectativa de vida pode ter subido de, 78 para 82. E se você está engessado, você perde oportunidades. Verdade. E você engessa o cliente por 10, 20, 30, até para a vida inteira. Engessa. Tem, assim... tem gente que compra cada produto e que a gente fica assustado. Verdade. Eu recentemente tive, até dando um relato, que eu fiquei até chateado, assim. Tive um relato de um cliente que tinha 150 mil num VGBL. E o corretor convenceu ele a fazer 10 parcelas de 15 mil no Whole Life. Caramba. É cruel, né, cara? Eu sinto que, assim... E não acho que o corretor é mal intencionado, não. Está mal orientado. O mercado está criando uma cultura de que o Whole Life é uma solução e tal. E não estão olhando para o VGBL como deveria, não estão olhando para o seguro tradicional como deveria. Essa pessoa alavancaria muito mais o patrimônio dela... Ela já tendo 150 mil guardado,
se ela pegar só o juro e comprar um seguro tradicional. Verdade. Resolvido o problema dela. É isso. Verdade. E vamos lá, se fosse para você dar um recado hoje para um cliente que quer contratar um seguro resgatável, o que você diria? Posso usar um pouco de ironia? Pode. Tá bom. Eu gosto muito de ganhar dinheiro. Gosto mesmo. Adoro. Para todo e qualquer cliente que está com vontade de comprar um Whole Life, me liga, por favor, me liga. Eu vou pegar o dinheiro que você ia pagar no Whole Life. Vou pegar o dinheiro. Vou contratar um tradicional e um VGBL. No dia que você morrer, eu vou te pagar exatamente o que está combinado no Whole Life. No dia que você não quiser mais esse produto, eu vou te pagar exatamente o que está prometido na tabela de resgate do Whole Life. E vou ficar milionário nas suas costas. Se você não se importar com isso, me liga. Muito bom. É um ótimo ponto esse. Isso, assim, se você não se importa de alguém ganhar dinheiro nas suas costas para não fazer nada, eu vou fazer nada. Fazer nada. Me liga. Tranquilo. É isso. Verdade. Aqui, tem umas frases que a gente ouviu muitas vezes, né? Missionário do amor, né? É o corretor de seguro, né? O seguro, ele realmente pode transformar a vida das pessoas. E a gente fala muito em falta. Dá pra gente um speech, ô Nicolau? Qual que é a importância do seguro para resolver patrimônio? Porque muita gente tem muito patrimônio, mas não adianta, não tem dinheiro para poder desenvolver. Fala um pouquinho pra gente da sua opinião nisso. O seguro, para quem tem muito patrimônio, ele deixa de ter aquele aspecto de como eu vou pagar as minhas contas. Assim, vamos falar de uma pessoa que, tem patrimônio suficiente. Se ela quer mais patrimônio, ela vive com tranquilidade pelo resto da vida. Ela precisa de um seguro para viver? Não. Ela precisa de um seguro para composição de renda que acabou de cair? Talvez não. Vamos falar assim do dono do Mater Dei. O cara ficou doente. Ele vai tratar no Mater Dei, que é o hospital dele. O Mater Dei continua rodando. Tem gestor do hospital. A renda dele não cai. Ele precisa de um seguro de vida? Não para esse fim. De reposição de renda, de padrão de vida dentro de casa. Agora, quem tem muito patrimônio tem um problema na hora de colocar esse patrimônio na morte para os herdeiros. Sim. Tem um custo. Por mais que o nosso ainda seja baixo, perto do mundo, é um custo. E é interessante, uma vez eu estava falando com uma pessoa que tinha uns 20 milhões de patrimônio, ele falou, quanto custa para herdar 20 milhões de patrimônio? Eu falei, olha, vamos considerar que TCMD, advogado, cartório, uns 12% aqui, uns 10, 12%. Tá conservador, mas ok, seu patrimônio, se for imóvel, essas coisas entram como um valor geralmente mais baixo e tal. Vamos considerar aqui uns 2 milhões? 10% desses 20 milhões que você tem. Aí ele, não, tudo bem, tô tranquilo. Falei, por quê? Não, tem 2 milhões em conta. Falei, tá bom. Então agora você acabou de ganhar 22 milhões pro inventário. Porque sua conta vai ser inventariada, bicho. Então, assim, você tinha 20, agora você tem 22. Então, em vez de 2 milhões, 2,200. Então, assim, as pessoas elas não fazem muita conta de que existe um custo para transmitir patrimônio. Por mais que o nosso seja baixo, é um problema que o seguro resolve muito bem. A pessoa que tem muito patrimônio, o que dá a garantia para ela de que ela não vai passar aperto é o próprio patrimônio. Então, assim, na transmissão, vale um seguro para custear, para dar liquidez à família na hora de fazer isso. Eu juro para vocês, eu tenho conhecidos que tiveram herança de 50 milhões. O cara teve 50 milhões de herança. Não tinha um puto para fazer. Sim. Tiveram que pegar uma fazenda que valia 12 milhões, vender por 6 num contrato de gaveta, para a pessoa que comprou por 6, que derreteu esse patrimônio, né? Uma fazenda que vale 12, você vender por metade do preço, porque senão eles não teriam acesso ao patrimônio, não pegava nada. Não conseguia vender um carro que estava no meio desse pacote do inventário. Inclusive o dinheiro que o cara Inclusive o dinheiro em caixa, exatamente. E tem também aquela pessoa que eu sou espertão, né? Sou espertão. Então, marido morreu, cônjuge corre lá, conta conjunta eu vou sacar. Então, a data com a hora do atestado de óbito. Vão pegar a conta corrente e falar assim, qual que é o saldo que estava lá? Tal. Vai inventariar metade. Não tem o que conversar. Não tem pra onde fugir.
De verdade, nós estamos no Brasil. Você acha que o governo vai deixar passar sem o dele? Não vai. Então, assim, seguro é importante para essa pessoa que tem muito patrimônio. Para a questão da liquidez na hora do inventário. Eu já vi muita gente tendo que derreter patrimônio. E assim, se tem uma coisa que dói para quem construiu patrimônio, é saber que aquele patrimônio vai ser vendido a preço de banana por um herdeiro só porque tem que ter liquidez com o patrimônio e fazer inventário. Verdade. E o segundo ponto, aí já não é necessidade, aí é opcional. Eu tenho um cliente que virou para mim e falou assim, lá tem uns 10 anos, ele falou comigo, Matheus, eu sou advogado, tenho um escritório, eu trabalho porque eu gosto. O que eu herdei da minha mãe e do meu pai, eu tenho dinheiro para viver no padrão de vida que eu tenho, para mim, para meus filhos e talvez para meus netos. Falei assim, pô, é dinheiro pra caramba, né? Muito. Falei, tá bom. Se alguma coisa acontecer com você hoje, você ficar inválido, ficar doente, diagnóstico de câncer, que você tiver que usar 5 milhões, você tem muito dinheiro? Você prefere tirar do seu ou de uma seguradora? Porque assim, 5 milhões, considerando que você tem tanto patrimônio, que ele está muito bem investido, que você é uma pessoa super empreendedora, ele não vai tirar 0,01 do seu rendimento. Tô falando de patrimônio, do que você rende por mês. Qual que você prefere? Aí ela, prefiro da seguradora. Falei, ótimo. Então, isso aqui não é uma necessidade, não. É uma opção. É uma opção, é uma escolha, mas é uma escolha inteligente. Por quê? Porque ele tá se o que dá tranquilidade para ele viver é o patrimônio dele, blinda ele. Vamos blindar esse patrimônio. É isso aí. Se o patrimônio te protege de passar aperto, vamos proteger o patrimônio. Os 5 milhões que a gente vendeu para ele é cosquinha perto do que ele tinha de patrimônio de fato. Quando a gente foi preencher a proposta que teve a declaração patrimonial, ele tinha dinheiro para ele, pro filho, pro neto, pro tataraneto, pro outro, umas 10 gerações. É um negócio absurdo. Porque ele era uma pessoa muito simples e herdou muita coisa. Então, padrão de vida muito simples. Entendi. Mas ele tinha tanto dinheiro investido, dando um rendimento tão alto, que não fez cosquinha no que ele tinha de rendimento mensal sobre esse patrimônio. E aí ele olhou para isso e falou assim, não, de fato, eu alavancar em 5 milhões para não ter que vender uma coisa às pressas ou sacar um investimento que eu fiz, porque eu não invisto para curto prazo, que senão o dinheiro não cresce, faz sentido para mim. Falei, ótimo, vamos embora. Vendi para ele. Então, não é uma necessidade, mas é uma opção. E geralmente, o custo para alavancar esse patrimônio com esse segurinho aqui é muito baixo perto do que essa pessoa tem de rendimento com patrimônio. Nada. É isso. Verdade. Muito bom. Um outro ponto agora, aproveitando essa deixa que você deu da questão de sucessão patrimonial. Muitos casos que a gente ouve falar é o seguinte, seguro resgatável, voltando um pouco nesse ponto de seguro resgatável, né? Mas no seguro resgatável a questão de sucessão de patrimônio é mais simples, porque na Previdência tem TCMD. Como que fica essa questão da Previdência quando a gente fala em sucessão patrimonial? Existe jurisprudência que puxa a Previdência para pagar ITCMD, né? O VGBL. Até para deixar claro, juridicamente, tratativa fiscal de produto também, PGBL é Previdência. VGBL é um seguro de vida com cobertura por sobrevivência em que o capital segurado é a própria reserva. Então, ele é seguro de vida. Mas aí o vendedor de resgatável fala muito disso, né? O VGBL vai ser penhorado, ou vai ser não sei o quê. Não. Qualquer produto pode ser penhorado, inclusive um whole life. Existe jurisprudência de whole life que entra em partilha de bens. Existe whole life que está sendo executado, né, para pagamento de dívida trabalhista. O que vai dar, de fato, a caracterização para um VGBL, para que ele seja um produto da carteira de previdência complementar e seguros, é a forma como você constitui. Ou seja, você foi contribuindo ano contra ano, ou mês contra mês, para aquele produto, para aquela reserva ser formada. Porque existe uma brecha, que é o que acontece muito assim. Eu tenho 1 milhão na minha conta. Descobri um câncer. O médico me deu 1 mês de vida. Eu pego esse 1 milhão, ponho no VGBL e falo, agora eu vou fugir do inventário. Cara, não. Você acabou de descaracterizar o produto de previdência complementar. Agora, se você contribuiu ao longo dos anos e você constituiu essa reserva, é diferente. Não existe jurisprudência sobre isso de penhora, inventário, essas coisas. Mas a penhora existe porque o cara tem dívida. Ok.
Mas é isso mesmo, dívida tem que pagar. Não existe essa de ficar usando o mercado segurador como meio para que as pessoas não paguem o que deve. Nem em Whole Life existe isso, essa garantia não existe. E mesmo que existisse, quem está vendendo usando esse pretexto, está ajudando quem deve para não pagar o que deve. Verdade. Agora, VGBL, tem cobrança de TCMD? Alguns estados têm sim. TCMD cobra em torno aí de 4% na maioria dos estados, pode chegar a 8%, mas é aquela coisa. O saldo do VGBL fica maior do que o Whole Life, o que dá e sobra. Eu falei, aos 90 anos eu tenho 2 milhões. Sabe, as pessoas têm que parar com esse negócio de que pagar imposto é ruim. Meu sonho é pagar 275 mil reais por mês de imposto de renda retido na fonte. Muito bom. Bom demais, tô ganhando 1 milhão por mês. É isso aí. Então, assim, mas no VGBL tem TCMD? Tem, e tem mais reserva para isso. Vai pagar ITCMD e ainda vai sobrar mais do que no Whole Life. Excelente ponto. Então, você tem mais reserva, você tem mais liquidez, você tem mais rentabilidade, você tem mais opção, você tem liberdade de trocar de produto de seguro, caso alguma coisa nova surja com preço menor. Você tem controle. Num Whole Life, você tem o quê? Gesso. Isso. E pouca rentabilidade, pouca liquidez, pouco retorno, um produto que não vai superar 1 milhão nunca. Você comprou 1 milhão, tá preso nele. Resgate, sempre abaixo do 1 milhão, sempre abaixo do VGBL equivalente. Então, assim, é difícil entender aonde ele ganha. É mais ou menos isso. Se ele não é melhor quando morre, se ele não é melhor quando resgata, e o pior, ele nem paga mais comissão pro corretor, ele é melhor aonde? Não estou falando que ele é um produto ruim, mas ele não é a melhor opção do mercado. É o que a gente até conversou, né? Hoje, pela característica que tá, as oportunidades que tem, você pode comparar o que a capitalização tá fazendo. Então, assim, você vai lá no banco, vão te vender uma capitalização. Você vai numa corretora de investimento, vão te vender um COI. Assim, todo lugar tem um produto que, com o apelo de pegar o que você pagou, te vende algo que tem um custo de oportunidade terrível. No mercado seguro não é diferente. Verdade. É mercado. É isso. E tem mais alguma pergunta? Tem. Engraçado, você contou a sua história e eu quero falar para você e para o público que está ouvindo a gente o seguinte. Eu fui para o MDRT, num das idas do MDRT em Denver, e lá inclusive estava o Marcos Trabuco, que hoje é presidente do Bradesco, que eu fui conhecendo lá. Ele era diretor da época da área de seguros. E aí o presidente da MetLife disse o seguinte, ele foi presidente, que quando ele tinha 5 anos de idade, um corretor foi lá e vendeu o seguro para o carro do pai dele, mas não ofereceu o seguro de vida. E ele tinha 7 irmãos, e os irmãos dele, ele era o mais velho da família, acho que na época ele tinha 7 ou 8 anos, e ele passou muita dificuldade, e isso marcou a vida dele, né? E para você que está ouvindo a gente, que nunca foi lhe oferecido um seguro de vida, você que faz seguro de carro, você que tem um corretor, tá, que faz o seguro do seu carro, procure um corretor, procure a gente da comercial, da Business for Life, que a gente Fagundes Consultoria, no caso. da Fagundes Consultoria, que é o e a gente CNPJ. vai oferecer para você, tá, um seguro muito bom. Por quê? Muitas das vezes você não comprou o seguro porque ninguém despertou em você a necessidade e nem te mostrou que o seguro de vida é muito importante, é muito útil, né? E conforme o Nicolau falou aqui, ou seja, se alguém tivesse oferecido para o pai dele, a vida dele seria outra. Certamente. Posso fazer um paralelo com seguro de carro? Deve. Quem tem seguro de carro, um apelo rápido aqui para responder algumas perguntinhas. A pessoa comprou um seguro de carro. Naturalmente, ela tem ali uma sensação de que ela adquiriu um bem, tem alto valor agregado, e ela não quer perder aquele bem num imprevisto. Quais são os imprevistos que podem te tomar o carro? Batida ou alguém roubar. Exatamente. Certo. O roubar o carro parado, praticamente não existe mais. É chave codificada, não sei o quê, tá cada vez mais difícil, alarme, câmera para todo lado. É mais assalto à mão armada mesmo. A pessoa te aborda e leva o carro. Num roubo com a mão armada, que é o que acontece. Chegou o bonitão, apontou a arma, sai do carro. A arma tá apontada para quem? Para você ou pro carro? Para você. Para você. Quem tá segurado? O carro. Se a arma dispara, você morre ou não, fica na cadeira de roda. E deu sorte que o ladrão sumiu com o carro nunca mais, viu? Recebeu o seguro. Pegou o seguro do carro. Por quanto tempo você sobrevive com esse dinheiro? 1 ano, 2 anos no máximo.
Dependendo 2 do valor. anos? Pô, que mês. carro que é esse? 6 meses, verdade. As pessoas Olha lá. têm carros que, no geral, não representam Nossa, 6 nada. meses da despesa Não dá dela 6 mensal. meses, verdade. É difícil. Uhum. É difícil. É. O carro que você tem dificilmente dá 6 meses da sua despesa. Verdade. Eu fui muito modesto aqui. Você foi otimista demais com esses 2 anos. Eu extrapolei. Mas beleza. Então, primeira possibilidade, roubo do carro. Se a arma disparar, não adianta ter o seguro do carro. Uhum. Tá. Mas existe uma outra possibilidade, que é bater o carro. Uhum. Bater o carro. Carro autônomo, né? Tesla, ninguém tá dirigindo. É. Tem motorista. Quem que é o motorista? O que deixou de fazer o seguro de Se vida. você tem medo desse carro se destruir numa batida e tem alguém dirigindo, o que pode acontecer com essa pessoa ali dentro? Morrer, ficar acidentado, ficar inválido. E se isso acontecer e você receber o seguro do carro, o que acontece? Quanto tempo dura esse dinheiro? 6 meses, no máximo. E aí? Então, Quem assume a partir do 7º? Não tem ninguém. Então, é isso. Tem o seguro de carro. Então, você já se preocupa com eventos que são super correlacionados com o seguro de vida. Falta, de fato, a clareza sobre perdi um carro, não perdi minha força de gerar renda, trabalho e compro outro. Perdi um carro, perdi junto a minha renda, minha força de trabalho, não adianta ter seguro do carro. Uhum. Muito bom. É isso. Muito boa. Ótimo. Aí, pessoal, analogia maravilhosa, né? Isso. Ok. Acho que é isso. Então, para poder finalizar, deixar te agradecer, né, Matheus? Porque foi sensacional a conversa hoje, muito esclarecedor, e é o que a gente gosta, né? De trazer transparência para o pessoal a respeito de produto, de como que as coisas funcionam. A gente quer mostrar o máximo possível de como que é a realidade do mercado. E toda iniciativa que tiver, que puder ajudar a difundir a cultura do seguro de vida, a importância do seguro de vida, contem comigo. Assim, eu adoro participar, adoro poder falar. É um tema que eu converso no meu dia a dia. E meu sonho é que isso um dia se torne a conversa da mesa de jantar da sala de todo mundo. Muito bom. Quem sabe um dia a gente ainda chega lá. Falta muito tempo. Talvez, acho que é eucalipto que você planta e não vê? Não lembro qual que é a árvore que você planta e nunca vê. Mas alguns eu sei tem qual árvore que chega aí há mais de 100 anos para ela chegar numa maturidade. Não é eucalipto, não. Eucalipto a pessoa colhe antes. 5 anos no primeiro corte. Mas assim, é aquela tese, assim, muito provavelmente eu não vou ver isso. Pela forma como outros mercados evoluíram, nas velocidades em que eles evoluíram e na velocidade em que a gente está vendo. Mas, quem sabe, daqui a umas 2, 3, 4 gerações, a gente consiga ter a tranquilidade que está todo mundo falando sobre seguro de vida com a mesma naturalidade que fala sobre seguro de carro. Verdade. A gente está plantando isso, né? Eu acho que... não, tenho certeza que vai acontecer. De verdade. Amém. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico à disposição. Prazer conversar com quem gosta do tema, com quem entende do tema, com quem leva o tema para o máximo de pessoas possível. E tomara que Café com Fagundes continue sendo esse sucesso aí, que já começou bem. Obrigado. Pessoal, então um abraço para todos. Aqui o Nicolau, né? Matheus Nicolau. E deu uma aula pra gente aqui, foi top, gostei demais, Nicolau. Né? Sensacional. O Rafael, como mediador aqui, foi muito bom também. E sucesso para todos aí, continue, né? Daqui uns dias tem mais podcast super legal pra gente. E para poder finalizar, você que está aí com um plano de seguro resgatável, está pensando em contratar, vem falar com a gente que a gente explica nas minúcias o funcionamento e principalmente para ver o custo de oportunidade desse seguro que você está fazendo. Então, aproveita a deixa aí e chama a gente, beleza? Abraço. Sucesso!